Vamos começar então no registro 0450. Para quem não está acostumado aqui com esse papo, para quem estiver assistindo depois, não está vendo ao vivo, mas vai assistir depois, às vezes entrou direto nesse vídeo, não viu os outros, nós estamos fazendo uma jornada de estudo do Guia Prático do SPED Fiscal. Jornada de estudo do Guia Prático. Olha o tamanho do bicho. Olha o tamanho da criança. 304 páginas na minha versão, que não é a última, porque a última versão tem 339 páginas, tá? Então nós estamos estudando o Guia Prático, hoje registro 0450. Vamos lá. Tabela de informação complementar do documento fiscal. Vamos ler o conceito desse registro? Este registro tem por objetivo codificar todas as informações complementares dos documentos fiscais exigidas pela legislação fiscal. Essas informações constam no campo dados adicionais dos documentos fiscais. Dos documentos fiscais. Eu parei para ler a Edilane aqui, está falando, só por Deus esse SPED. Pois é, SPED agora é nossa companhia de hora do almoço agora, Edilane. A gente almoça e já corre aqui para sobremesa. Sobremesa, ó, aqui, ó. Sobremesa é o Guia Prático. Emagrece, sabia? Essa sobremesa aqui, emagrece. Esta codificação e suas descrições são livremente criadas e mantidas pelo contribuinte e não podem ser informados 2 ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo Código da Informação. Deverão constar todas as informações complementares de interesse do fisco existentes nos documentos fiscais. Entenderam? Deverão constar todas as informações de interesse complementares de interesse do fisco existentes nos documentos fiscais. Wesley está dizendo, onde consigo uma apostila dessa? Lá no site da Receita Federal, Wesley. Lá na página do SPED você consegue. Se tiver dificuldade de achar, me manda no direct. É direct, né, que fala? Tô aprendendo no Instagram, gente. Me manda no direct que eu te falo onde está o link, tá bom? Mas você entrando lá no site da Receita, entra no site da Receita, vai na página do SPED, na página do SPED procura EFD do ICMS-PI, lá em EFD do ICMS-PI você entra em Downloads. Lá em Download você clica em Manuais. Quando você clicar em Manuais, vai ter lá Guia Prático, a última versão, tá? Versão 3.06 eu acho que é, tá bom? Se não achar, você me fala, Wesley. Deixa eu ver quem mais falou alguma coisa aqui. Só ver se foi pergunta. Onde consigo? Legal. Então, registro 0450, pessoal, é para a gente colocar dentro do SPED as informações complementares das notas fiscais. Então, vamos pensar aqui que nós fizemos uma emissão de nota com redução de base de cálculo. Redução de base de cálculo que aqui em São Paulo o governo, está cortando redução de base de cálculo aqui. Tesourou a redução das empresas aqui. Lá no campo de dados adicionais eu preciso colocar base de cálculo reduzida conforme artigo 1º do anexo 2 do RICMS/SP. Ok? Isso é uma observação dentro da nota. Essa observação, quando eu vou lançar a nota no SPED, ela tem que aparecer no SPED. Mas como é que ela vai aparecer no SPED? Se eu importar o XML, já não vai direto para lá? Normalmente não. Normalmente não. Só se for um sistema muito bom, que estiver muito bem parametrizado. Fala, Márcia Sanches, bem-vinda, Márcia. Então, você que vai fazer o SPED, você precisa parametrizar o sistema para ele entender essa informação. E como é que parametriza o sistema? Criando a tabela. Criando a tabela que é o registro 0450 aqui do SPED. Então no 0450 que você vai dizer qual é a observação que você quer que apareça quando você estiver lançando aquele produto e qual vai ser o código que você vai atribuir para essa observação. Então, olha só. Vou falar para vocês aqui o tamanho do registro. O registro é curtinho, tem três linhas, sendo que uma delas é texto fixo.
todos os registros, a linha 1 é o texto fixo, que é o título do registro, tá? Então a gente não lança nada na linha 1. Linha 2, código da informação complementar do documento fiscal. Linha 3, texto da observação. Veja que ele escreve aqui, ó, texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive espécie de normas legais, poder normativo, número, capitulação, data e demais referências pertinentes, com indicações referentes ao tributo. Gente, essa é uma informação obrigatória no SPED e que muitos não colocam. Principalmente os meus queridos dos escritórios de contabilidade. E eu digo que são meus queridos porque são mesmo é o público com o qual eu trabalho muito mais próximo, o público que eu atendo com mais frequência. E por que não colocam? Porque não tem tempo de parametrizar. Muitas vezes nem sabe onde parametrizar. Então, eu pergunto para vocês que estão aqui me assistindo. Quem de vocês aqui, no seu sistema, já criou a tabela do registro 0450? Foi lá e criou a tabela com todas as observações que existem, tanto na entrada como na saída. Redução de base de cálculo conforme artigo tal, isenção conforme artigo tal, e não incidência conforme operação tal. Tem que colocar essa informação no SPED, gente. E para colocar no SPED tem que criar a tabela. E aí para cada observação você atribui um código. Será que entenderam? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui, se alguém já fez essa tabela. Porque nas minhas aulas, quando eu pergunto, ninguém fez. Tem gente que fala assim, nem sabia que existia essa tabela, professor. Tem gente que nem sabia que existia essa tabela. Tá? Então, não fica pensando que porque você importou o XML, que o seu computador vai lá no campo de dados adicionais e vai pegar a informação e vai fazer a tabela sozinho. E também tem assim, ó, eu falei para vocês, é muito difícil o sistema que faz isso, mas tem sistema que faz. Tem sistema que consegue ir lá no campo de dados adicionais e pegar o que está escrito lá e ele cria um registro 0450 e lança depois essa informação. Onde que eu lanço a informação que eu vou cadastrar no registro 0450? Lanço no registro C110. C110. Só que quando o sistema faz isso de forma automática, corre o risco do seguinte. O campo de dados adicionais, a gente coloca informação fiscal, mas às vezes coloca outra informação também. Às vezes você coloca endereço de entrega. Às vezes você coloca não abriremos no feriado. Às vezes você coloca volte sempre. Às vezes você coloca lá alguma característica do produto. Às vezes você coloca lá as parcelas que vão ser pagas lá das duplicatas. E aí quando você tem um sistema que faz automático, ele pega tudo que está lá. E aí ele gera um código no 0450 e lança no C110. Então às vezes quando ele faz isso automático, ele leva uma informação para o registro C110 que não tem nada a ver com nada. Por quê? Porque nem sempre lá no campo de dados adicionais vai ter só a informação fiscal. Às vezes tem informações comerciais lá dentro também. Então o ideal qual é? É você parametrizar o sistema. Parametriza o sistema com essas informações do 0450. Tudo bem? 0450, galera? E ninguém respondeu, né? Ninguém fez. E onde pegamos essa tabela? Yara, é o registro 0450 do guia prático. Na verdade, essa tabela é uma tabela que você monta. Então, a tabela não existe. O registro 0450 é onde você vai montar a tabela de acordo com a sua operação, de acordo com o que vem nas suas notas. Tem alguém me ligando bem agora, meu cabeleireiro. Eu vou cortar o cabelo hoje, pessoal. Olha quanto cabelo. Vou cortar hoje. Tudo bem?
Yara, então você que monta essa tabela de acordo com as observações que tem nas suas operações, seja de entrada, seja de saída. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Yara, entendi. Márcia deu risada. Deu risada de eu cortar o cabelo, Márcia? Tem que cortar o cabelo. Mesmo meio carequinho assim, tem que ajeitar as pontas. Tudo bem, gente? 0450, observações do documento fiscal. Agora vamos para o próximo registro. Qual que é o próximo registro? Registro 0460. Está ao contrário aí, mas talvez vocês consigam ler. O que é o 0460? Vejam. Tabela de observações do lançamento fiscal. Ué, professor, não é igual ao outro? O outro também não era observação? Era observação. Só que o 0450 é observação do documento. O 0460 é observação do lançamento. Onde que a gente faz o lançamento? No livro. Livro de entradas ou livro de saídas. Livro de entradas ou saídas. Então, quando a legislação exige que no lançamento da nota, no livro, você aponte algum dado na coluna de observações, como é que você aponta algum dado na coluna de observação do livro fiscal, de entrada ou saída? Gerando uma outra tabela, que é o registro 0460. Então nós temos observações da nota, nós temos observações do livro. Muita gente nem sabe que existe. Quando eu não sei que existe, eu não faço confusão. Não faço confusão de algo que eu não sei que existe. Tudo bem? Mas as pessoas que sabem que existe, confundem os dois. 0450 e 0460 é muito parecido. É só parecido, mas é diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, estou até gravando um curso online meu aqui da GIA EFD. Estou gravando esse curso online da GIA EFD, que é o curso onde eu explico como é que as pessoas resolvem os problemas das notificações que elas estão recebendo de GFD. Para resolver esse problema das notificações da GFD, uma das coisas que você precisa olhar é o artigo 278 do regulamento do ICMS de São Paulo. O que diz o artigo 278 do regulamento do ICMS de São Paulo? É um artigo que ele fala, estou entrando nisso para explicar o 0460. O artigo 278, ele fala o seguinte, ele fala com o substituído. O substituído é aquele que comprou a mercadoria com substituição tributária, ou seja, o atacadista ou o varejista, ok? Quando o substituído faz a compra, a nota fiscal que ele vai lançar, ele não pode ser creditado do ICMS. Vocês lembram disso, né? Lembra da regra de substituição tributária, que o substituído não se credita do ICMS. Não se credita do ICMS. Então, se ele tem uma nota de entrada para lançar, que tem imposto destacado, mas ele não vai se creditar, como é que lança isso? Valor contábil e outras, não é assim? Quando eu vou lançar um material de consumo, não é valor contábil e outras? Quando eu vou lançar uma mercadoria para revenda, mas eu sou substituído, é valor contábil e outras. Até aí vocês concordam? Concordam, né? Concordam, né? Porque é o que está na lei, né? Então eu sei que vocês têm que concordar. Só que o artigo 278 ele fala assim, lança essa nota na coluna valor contábil e outras, mas exclui da coluna outras o valor do ICMS-ST. E o mesmo artigo vai dizer ainda, esse valor do ICMS-ST lança na coluna de observações. Faz um teste depois, tá? Depois que terminar a live aqui,
e você escovar os dentes, você pega o artigo 278 e veja lá o parágrafo do artigo 278, item 1 e item 2. E aí ele vai dizer: indicar na coluna de observações o valor do imposto retido. Coluna de observações de onde? Do livro. Como é que eu faço essa indicação na coluna de observações do livro? Criando uma tabela no registro 0460. Então, quem de vocês está às voltas aí com GIA EFD, vocês sabem que para corrigir os problemas da GIA EFD, vocês têm que fazer o registro 0460. Por quê? Porque tem que atender o artigo 278, que tem que informar o valor da ST na coluna de observação do livro. Que doido, né? Que doido isso. Que maluco. Deixa eu ler a definição aqui, que eu não li ainda a definição do 0460 para vocês. Depois eu vou ver as perguntas e os comentários. Os comentários carinhosos aqui. Registro 0460, tabela de observações do lançamento fiscal. Este registro é utilizado para informar anotações de escrituração determinadas pela legislação pertinente aos lançamentos fiscais, tais como ajustes efetuados por diferimento parcial do imposto, antecipação tributária. Putz, grila, a gente tem tanta coisa para lançar na coluna de observações. Eu dou treinamento também de antecipação tributária. Putz, tem muita coisa lá para você lançar na coluna de observações. E como é que lança? Registro 0460. Então, diferimento parcial do imposto, antecipações, diferencial de alíquota e outros. Esta codificação e suas descrições são de atribuição do contribuinte e não podem ser informados 2 ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo código de observação. Entenderam? Então, observação do livro tem que gerar o 0460. Observação da nota tem que gerar o 0450. Observação do 0460, onde lança? Observação da nota eu falei para vocês, né? Lança no C110. E observação do livro? O 0460 é só o cadastro. Tudo que eu cadastro eu tenho que lançar depois em algum lugar no SPED. Onde que eu lanço? C195, bloco C, registro C195. Deixa eu dar uma lida aqui na plateia. Francisco está dizendo assim: o 0450 nem deveria existir. Já está na NFE? Francisco, ele está na nota, mas o governo ele quer que apareça também na escrituração do SPED. Eu entendo a sua lógica, né? Como a gente tem muita coisa, o sistema pega na nota fiscal, no XML, podia pegar isso também, mas o campo onde isso está é um campo confuso. Por isso que tem tabela. Por isso que se criou a tabela. Por quê? Porque o campo de observações não é um campo que vai ter só uma coisa lá. Vai ter muita coisa, pode ter muita coisa. Tem alguns campos no XML que é só aquilo. Campo data só tem data. Campo valor só tem valor. Campo alíquota só tem alíquota. O sistema vai lá e pega tudo isso. O campo de observação não. O campo de observação é como um quartinho dos fundos, né? Pode ter um monte de coisa lá. E eu preciso procurar dentro daquele monte de coisa o que é que eu preciso, o que é que eu quero pegar lá. Tudo bem? O Elias está dizendo excluir 0450. Não entendi, Elias, o que você quis dizer com excluir 0450. Você me fala? Dalva Lúcia. Meu Deus, professor, até hoje ainda não entendi essa parte. Pois é, Dalva. É que a gente tem só meia hora aqui. Eu estou dando uma palhinha de guia prático, mas olha só, Dalva. O que eu falo para os meus alunos? Os meus alunos de especialista em SPED fiscal, eles sabem que tem que estudar guia prático. E eu cobro deles o estudo do guia prático. Tem que estudar com frequência. Porque realmente não são poucas informações e não são informações fáceis. Tá? Então é estudar. Dalva, quem sabe um dia você vem fazer um especialista com a gente, aí a gente vai discutir mais profundamente isso. Wesley está dizendo, e nos casos de ST e AT, antecipação tributária, é o mesmo critério? Sim, mesmo critério. Só que no caso de antecipação tributária, Wesley, tem um detalhe.
Quando você tiver que fazer a escrituração da antecipação tributária, você vai procurar a portaria CAT 54 de 2020. Aqui eu só estou te dando uma orientação da criação de tabelas, tá? Mas só criar tabela não resolve. Para lançar a antecipação tributária, você tem que olhar a portaria CAT 54 de 2020. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma live dessas nossas aqui, onde eu falei um pouco da CAT 54. Dá uma olhada no meu IGTV, falei resumidamente, claro, né, em meia hora, mas já dá para você ter uma ideia. Tudo bem? O Wesley está dizendo que doideira. O Ricardo entrou, Ricardo Soares, Aninha, Mari Kramar, Le Moreira, Dalva Lúcia. Então, quando vai para os C197, temos que tirar? Entendi, Dalva, que você quis perguntar aqui. Faz de novo sua pergunta, tá? Não ficou claro. Então, quando vai para o registro C197, temos que tirar? Não sei o que você quis dizer. Cinderela, quando começa a próxima turma que estuda SPED fiscal? A Cinderela está perguntando. Cinderela, eu acabei de encerrar uma turma semana passada. De encerrar as inscrições de abertura de uma turma na semana passada. Então, ainda dá tempo de entrar, porque o pessoal está começando o módulo 1 agora. Então, dá tempo de entrar ainda, tá, Cinderela? Se você precisar, você manda aí um direct e a minha equipe vai conversando com você. Wesley, estou lançando em valor contábil e outras ICMS ST. Está correto? Se está lançando o mesmo valor, não. Não pode ser o mesmo valor, Wesley. Por quê? Na coluna valor contábil tem que ir um valor e na coluna ICMS ST vai outro valor. Na coluna outras vai outro valor sem o ICMS ST. Tá? Então tem um jeito de lançar, que é o que está lá na portaria CAT 54. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Cinderela confirmou aqui SPED fiscal. Tudo bem, galera? Então, ficou faltando aqui a Dalva. Dalva, vê se dá tempo de você escrever de novo a pergunta ou clarear o que você quis perguntar, tá? Que já está quase acabando a nossa live. Eu não entendi a sua colocação aqui do C197. De qualquer forma, a gente amanhã continua, tá? Tem live todo dia. Enquanto a gente estiver nessa fase roxa, quase indo para preta, eu vou estar fazendo live todos os dias nesse horário, tá bom? Se voltar ao normal, depois pode ser que eu tenha que mudar de horário. Vamos lá. Keller, meu aluno, Keller. Professor, quando o cliente recolhe a AST na entrada, por falta de recolhimento pelo fornecedor, e este não quis realizar, precisa ter o código de ajuste? Eu entendo que sim, viu, Keller? Eu entendo que aí quando você faz isso, você estaria fazendo uma operação semelhante à antecipação tributária. Então aqui, muito rapidamente, né, Keller, para te dar uma resposta, eu pensaria em adotar os critérios da portaria CAT 54 de 2020. Keller já respondi. Wesley, inconsistência na GIA entre valor contábil e outros. É isso mesmo, Wesley. Inclusive a aula que eu falei para vocês que eu estou gravando, estava gravando antes da live. Depois da live eu vou almoçar e vou voltar a gravar aqui essa aula de GFD, que é do meu curso online que fica lá na internet, tá? Então, as inconsistências, elas são por isso, porque se você está fazendo a coluna valor contábil e outras com o mesmo valor, vai te dar inconsistência. E como é que conserta? Com a regra da portaria CAT 66, tá bom? Fabiane entrou agora. Fabiane, já está acabando, Fabiane. Depois você assiste no IGTV, tá? Vai ficar salva lá. Márcia, essas lives são um presente. Márcia, eu agradeço. A presença de vocês também é um presente para mim. E vocês podem me agradecer também, divulgando para outras pessoas, mandando essas lives para outras pessoas, assinando o meu canal lá no YouTube, meu canal do Instagram. Vocês também podem me ajudar. Dalva Lucy. É justamente isso. O ICMS-ST vai para outras no SPED. Ele vai para o C197, então. Isso aí, Dalva. Tem que tirar da coluna outras e vai gerar um C197 com o valor do ICMS-ST. Tá? Então ele sai de outras e entra como ajuste.
Tudo bem? Cinderela, gratidão, professor. De nada, Cinderela. Então é isso aí, galera. Vou parar aqui, que a gente já passou do nosso horário, agradecendo a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã a gente tem mais. Então avisem aí os seus escritórios, seus colegas da área fiscal, seus clientes, quem precisar entender guia prático do SPED, a gente vai continuar estudando guia prático do SPED aqui nas nossas lives da hora do almoço. Tá bom, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. E logo, logo a gente está de volta aí. Eu tenho um grupo no Telegram, tá? Lá no meu... no perfil do meu Instagram, tem lá um link que leva para o grupo de discussões tributárias no Telegram. Quem não tá, vai lá no Telegram também. É uma chance de vocês discutirem com os colegas lá. Eu não tô lá 100% do tempo, né? Porque tem que trabalhar, né? Mas de vez em quando eu entro lá para ajudar em alguma resposta. A Yara, obrigado, professor, você é excelente. Yara, obrigado por estar aqui. Lembranças ao povo de Pernambuco, lembranças ao povo de Jaboatão dos Guararapes. Espero que nas próximas férias eu consiga visitar aí Pernambuco, visitar Boa Viagem, visitar Porto de Galinhas, visitar esse lugar lindo aí onde você mora, Yara. E continua com a gente aqui nos próximos dias, tá bom? Wesley está dizendo um valeu, professor. Valeu, muito obrigado. E acabou. Hoje acabou. Eu vou almoçar agora, tá bom? E vocês vão trabalhar. Eu vou almoçar e vocês vão trabalhar. Amanhã a gente se vê, turma. Tchau. Fiquem com Deus, fiquem em paz.